a Lia Plutarco, esse é o Admiravelmente e hoje a gente vai conversar sobre o que você está fazendo nesse período de quarentena, né? Vamos ver eu, Ana Lara e Marcela, 3 psicólogas, a gente vai contar um pouquinho pra vocês o que a gente está fazendo nesse período, como é que tá sendo, quais as dificuldades, o que a gente está encontrando de recurso, né, pra tentar lidar com esse período da melhor maneira possível. E eu espero que vocês gostem do vídeo, consigam se identificar e consigam ter algumas ideias, né? Possibilidades do que fazer, outras coisas que vocês talvez não tenham pensado ainda. E é isso, gente. Beijo, espero que vocês gostem do vídeo. Gente, essa é a Marcela Clementino, ela é psicóloga, ela trabalha principalmente com temas relacionados a transtornos alimentares e na clínica ela atua a partir da terapia cognitivo-comportamental. Atualmente a Marcela está fazendo home office porque, como a maioria dos psicólogos, estão atendendo somente em casa, né, na modalidade online. Então vamos escutar um pouquinho agora da fala dela. Oi, gente, tudo bem? Então, assim como todo mundo, eu também tive um pouco de dificuldade para me adaptar ao home office. E o que eu fiz para poder me organizar melhor foi, a princípio, eu fiz um checklist sobre todas as atividades que eu achava que estava pendente na minha vida. E outra coisa que me ajudou a me motivar nesse período é que eu gosto muito de papelaria. Então eu tinha alguns artigos que estavam guardados, canetas, post-its, cadernos que não tinha nada escrito. Então eu comecei a usar esse material para me ajudar no meu dia a dia. E nesse contexto, eu respeitei também um pouco dos meus limites. Assim, a gente entende que quando você tá trabalhando em casa, dá uma indisposição maior, né? E aí, assim, como também eu não tenho que pegar trânsito pra ir pro consultório, eu acabei me permitindo dormir um pouco mais. Então, assim, eu até enumerei pendências que eu tinha do mestrado, coloquei alguns livros que eu já tava querendo ler há algum tempo e tentei colocar de uma forma que coubessem na minha rotina. Então, assim, foi assim que eu consegui me organizar e venho conseguindo, ou tentando, né, na verdade, me organizar nesse período. Eu espero que ajude vocês. Beijo! Pessoal, essa é a Ana Lara Soares. A Ana Lara também está trabalhando de home office, ela atua na clínica pela perspectiva comportamental e atualmente ela também está no cursinho para medicina. Então vamos escutar um pouquinho do que a Ana Lara tem para nos dizer. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Lara, eu também sou psicóloga e eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho do que eu tô fazendo para lidar com essa situação que a gente está vivendo de quarentena. Eu tô de quarentena desde o dia 16 de março, então nesse momento que eu estou gravando esse vídeo faz 25 dias que eu estou de quarentena. E tem sido realmente um tempo de reconstrução, né, de hábitos. Eu, além de ser psicóloga, eu atendo como psicóloga clínica, tenho alguns pacientes que atendi alguns pacientes presenciais e desses pacientes presenciais, alguns toparam o atendimento online e alguns não. Vamos esperar terminar a quarentena para voltarmos ao atendimento presencial. Então, além de ser psicóloga e atender, eu também estudo para o vestibular. É um projeto que eu tenho desde o ano passado e desde o ano passado estou estudando para passar no vestibular para conseguir uma aprovação em medicina. E estar de quarentena é muito difícil porque, por mais que seja um tempo onde eu estou em casa e teria basicamente o tempo todo para estudar, ao mesmo tempo eu tenho que lidar com a ansiedade, eu tenho que lidar com a angústia de não saber muito bem como me organizar para esse momento, mas ao longo desses 25 dias eu fui descobrindo coisas novas, fui descobrindo novos métodos que foram me ajudando com isso. No início eu estava tentando acompanhar todas as aulas, mas principalmente na primeira semana de quarentena, foi tudo muito novo, foi tudo muito difícil, então eu não consegui acompanhar muitas aulas e com isso eu ficava muito angustiada. Mas aí com o tempo eu fui começando a entender que eu teria que me reorganizar e que teria que buscar novas técnicas para conseguir alcançar alguma coisa com aquilo. E aí, para isso, eu comecei a tentar inicialmente buscar aliviar essa ansiedade toda que estava me consumindo. E uma das primeiras coisas que eu consegui fazer, que é uma vantagem minha, que é gostar de atividade física, né?
Atualmente eu faço CrossFit e o box onde eu faço CrossFit começou a divulgar treinos em casa. E posteriormente diversos outros profissionais começaram a divulgar alguns treinos e eu fui variando o que eu podia fazer em casa. Então, o fato de todo dia ter um momento para fazer atividade física tanto liberava a minha atenção quanto me ajudava a ter uma meta cumprida, a ter uma meta simples, uma meta que para mim é prazerosa, cumprida. Com o tempo, eu fui entendendo que eu tinha que organizar de forma diferente cada pontinho da minha vida. Por exemplo, em relação ao meu trabalho, eu tinha que me organizar previamente. Eu tinha que, a cada semana, entender o horário que eu iria atender, o horário que eu iria separar para fazer alguma atividade, ou então para fazer alguma leitura acerca do meu trabalho. E aí, por conta disso, eu precisava fazer uma organização prévia daquela semana. Ok. Em relação aos meus estudos, a minha organização prévia foi muito frustrante, porque eu ia não conseguindo realizar aquilo que eu me propunha, ia colocando metas que era o que eu precisava fazer, mas ao mesmo tempo que eu não conseguia alcançar, e eu fui cada vez mais me frustrando. Então, o que eu passei a fazer foi a parar para estudar, e aí, à medida que eu fosse conseguindo alguma coisa, eu fui anotando aquilo que eu conseguia, né? Eu não tenho conseguido cumprir todas as atividades que eu preciso, mas ao mesmo tempo eu sei que mesmo antigamente eu não vinha conseguindo, então passei a entender isso como de uma forma mais tranquila, de uma forma mais ok, você não precisa cumprir todas as coisas, estamos em uma situação excepcional. Eu inseri alguns elementos de prazer na minha rotina, como fazer receitas novas e comer coisas gostosas, né? Organizar um pouquinho melhor esses momentos de prazer que eu tinha e fazer atividade física. E por mais que agora eu esteja muitas vezes angustiada por uma situação de não conseguir cumprir todas as coisas que eu preciso fazer, ao mesmo tempo, atualmente eu tenho tempo para dormir melhor, para dormir o tempo que eu preciso, eu consigo organizar as coisas que eu tenho que fazer, então eu estou tentando aproveitar esse tempo, sabe? Claro que não é um momento ideal, claro que eu estou morrendo de saudade da minha rotina normal, das coisas que eu faria normalmente, mas enquanto isso eu estou tentando aproveitar como uma oportunidade, né? Eu entendo que não é uma oportunidade, que eu não vou conseguir produzir 1000 coisas a partir disso, inclusive sofro um pouco por não conseguir produzir tudo o que eu gostaria, mas ao mesmo tempo eu tenho tentado ver como uma possibilidade mesmo. Então, é isso. Gente, queria começar com essa mensagem aqui, né? A vida é um presente. Acho que nessa quarentena eu tenho vivido muito um pouco disso, sabe? Acho que a maioria já sabe, então assim, quem não sabe, quem tá me conhecendo agora, eu sou professora e eu ensino em 2 faculdades aqui de Fortaleza, no curso de psicologia. Continuo ensinando, mas agora com aulas remotas, né? Então esse período de quarentena, ele tem sido de muito aprendizado. Eu tô tendo que me reinventar muito e ter muita criatividade, né? Pra conseguir dar aulas online, começar a mexer com plataformas que eu não conhecia, adquirir habilidades que eu não tinha. Então tá sendo um período de muita reinvenção e descoberta. No meio dessa quarentena, tem coisas que eu tenho conseguido e que eu não tenho conseguido fazer. Das coisas que eu tenho conseguido, que eu acho que são coisas positivas, né? Primeiro, fazer algumas coisas que eu gosto, que antes eu não fazia com tanta frequência, como cozinhar, ficar mais tempo com os meus cachorros e também gravar os vídeos, que era um projeto que estava guardado na gaveta, tem muito tempo. E eu sempre falava, não, mas um dia eu começo, eu acho que eu vou curtir, mas deixava pra depois, né? E na verdade, eu tenho descoberto que eu acho muito terapêutico tanto o processo de gravar os vídeos, quanto o processo de edição, aprender coisas novas, mexer com alguns programas disso, eu tô achando muito legal. Então, na minha quarentena, isso está sendo um fator muito protetivo, que é o fato de eu ter iniciado esse projeto novo, onde eu consigo, de fato, explorar um pouco algumas coisas que antes eu não fazia, né? Nem tudo são flores. Também tem algumas dificuldades. Uma coisa, por exemplo, que eu não consegui fazer até o momento foi exercício físico.
Então é algo com o qual eu já tinha dificuldade na minha rotina normalmente, e agora, de fato, para colocar na rotina tá sendo mais complicado ainda. De vez em quando, o que eu tenho feito são momentos de alongamento, que me ajudam muito, eu gosto, e me deixam um pouco com a sensação melhor em relação a isso, né? Então eu tento substituir esses momentos de exercício físico que eu não tenho conseguido, por exemplo, por algumas outras alternativas que de fato eu consigo, né? Como os relaxamentos, momentos de alongamento, que aí eu faço, me sinto melhor fisicamente, inclusive. Outra coisa que me ajuda muito são as ferramentas de organização, que elas continuam sendo minhas grandes parceiras. Então, tanto eu utilizo de muitas listas para eu conseguir organizar o meu calendário, os horários dos meus atendimentos, né? Porque eu passei também a fazer atendimentos online, que foi outra mudança enorme, uma outra adaptação que tá acontecendo, né? Mas eu tenho gostado, tenho achado que é uma alternativa boa, mas eu sinto falta do presencial, vou admitir pra vocês, né? O meu planejamento eu faço normalmente ele por semana, tá? Então eu uso esse planner aqui que eu tinha feito. E eu tenho também o mensal, então eu tenho aqui tanto o planner mensal no mesmo caderno, tá, gente? Quanto o semanal, né? E aí o mensal ele fica mais ou menos assim, ó, preenchido. Bom, gente, eu acho que é isso. A minha quarentena tem sido um momento de muito aprendizado, de muita reinvenção, criatividade, né? E pensar sempre em muitas possibilidades, assim. Eu tenho aprendido mais a me apaixonar um pouco pela vida tendo menos, né? Eu já parei pra refletir muito sobre, poxa, a gente tá repensando o que é necessário, né? O que é primordial, o que é importante. E tem coisas que eu tenho sentido falta que eu nunca pensei que eu ia sentir. Por exemplo, não gosto de maquiagem, mas acabaram todas as minhas maquiagens. Então tenho sentido muita falta de ter uma loja de maquiagem aberta pra eu poder ir repor esse estoque, né? Porque tá sendo necessário e eu não tenho. Mas, enfim, eu tô usando o que eu tenho, pegando emprestado, e é isso, né? Então, apesar dessas dificuldades, apesar da saudade, das coisas que a gente sabe que fazem parte dessa quarentena, também acho que tem um ponto positivo, como eu trouxe pra vocês, que eu tô conseguindo me reinventar, fazer novos projetos, né? O que eu queria deixar como mensagem pra vocês é que cada um possa, nesse momento, pensar na sua quarentena com criatividade, né? E com um pouco mais de amor à vida, pra gente conseguir sair disso com o coração renovado, né? E com bons sentimentos, que eu acho que é o que eu desejo pra todo mundo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like, envia pra outras pessoas, né? Espero que vocês tenham gostado de conhecer também a Marcela e a Ana Lara, duas maravilhosas, que eu admiro demais o trabalho delas. Vou deixar aqui embaixo. Esse é o Instagram da Ana Lara. Esse é o Instagram da Marcela e esse é o meu Instagram. Segue a gente, manda mensagem, mantém contato, né? E vamos lá, todo mundo junto. Beijo e até o próximo vídeo.